Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. A maioria de nós já ouviu que é preciso investir o dinheiro se quiser enriquecer, mas quase ninguém explica exatamente onde devemos aplicar esse dinheiro. Por isso, hoje quero abordar 5 tipos diferentes de ativos que você pode considerar adquirir, começando pelas ações, depois imóveis, empresas, criptomoedas e, por fim, ouro. Assim, você pode entender melhor os diversos tipos de ativos nos quais é possível investir seu dinheiro e, com isso, fazer com que ele passe a gerar retorno. A verdadeira chave para enriquecer não está em ter um salário alto, mas sim em transformar o dinheiro que você ganha com seu trabalho em ativos. Afinal, não há um limite para a quantidade de ativos que alguém pode possuir, nem para o quanto esses ativos podem gerar de renda. O que tem limite é o que você consegue fazer com o seu próprio tempo. E é exatamente por isso que é preciso mudar a forma de pensar, sair da mentalidade de consumidor, que trabalha apenas para gastar, e adotar a mentalidade de quem trabalha para adquirir ativos, e depois usa esses ativos para bancar o estilo de vida. É isso que as pessoas ricas fazem. Elas ganham dinheiro para adquirir mais ativos, e é com os retornos desses ativos que elas custeiam suas despesas. Já as pessoas endividadas, e boa parte dos americanos, trabalham apenas para ganhar dinheiro e gastar, seja comprando um carro novo, financiando uma casa maior ou bancando mais uma viagem. Mas ninguém constrói riqueza agindo assim. Se você realmente quiser enriquecer, precisa trabalhar para adquirir ativos e depois deixar que esses ativos geram renda. Uma renda que não depende mais do seu esforço direto. Uma renda que continue entrando mesmo quando você estiver de férias, porque os ativos continuam funcionando. A pergunta que surge então é: em quais ativos investir? É sobre isso que vou falar neste vídeo, começando pelo primeiro, o mercado de ações. Quando se fala em investir no mercado de ações, muita gente logo pensa em encontrar a próxima Amazon. Mas essa não é a única maneira de ganhar dinheiro com ações, e na verdade, é o que leva muitos a perderem dinheiro. Essa tentativa de descobrir a próxima ação que vai disparar, sem um plano de longo prazo. Esse comportamento impulsivo de correr atrás da próxima moda ou ação, meme, acaba gerando mais perdas do que lucros. Isso acontece mesmo com o histórico do mercado de ações sendo positivo ao longo do último século, apesar de crises e recessões frequentes. Ainda assim, muitos insistem em procurar tendências momentâneas em vez de focar em investimentos consistentes. É importante entender 3 categorias diferentes. Primeiro, os diferentes instrumentos do mercado, como ações, fundos de índice, index funds, fundos mútuos e ETFs. Depois, a distinção entre ações que geram fluxo de caixa e as que não geram. Por fim, qual é a sua estratégia, se é passiva ou ativa? Vamos começar a entender a diferença entre ações, ETFs, fundos mútuos e fundos de índice. Ao comprar uma ação de uma empresa como a Amazon, você está apostando em uma única empresa e assumindo todos os riscos envolvidos. Essa é a visão que muitos têm sobre o mercado de ações. Achar que é só escolher a empresa certa. Mas, para 90 a 95, talvez até 98% das pessoas, não é recomendável investir diretamente em empresas individuais. Isso porque, ao fazer isso, você precisa acompanhar de perto tudo o que acontece com a empresa. Resultados trimestrais, balanços financeiros, inovações, concorrência, estratégias. E se você não tem tempo, interesse ou conhecimento para acompanhar tudo isso, é muito mais provável que tome decisões erradas, como vender em pânico ou comprar no impulso. Por outro lado, quando tudo vai bem, os lucros são seus. Se a Amazon dominar o mercado, por exemplo, o valor da ação sobe e você ganha. Mas,
Se o CEO fizer más escolhas e a empresa quebrar, o prejuízo é todo seu, e isso pode ser difícil de aceitar. A alternativa a isso é investir em fundos. Existem 3 tipos principais: fundos de índice, fundos mútuos e ETFs. Os fundos de índice são chamados de passivamente gerenciados porque são controlados por algoritmos, o que reduz bastante as taxas cobradas. Eles dão acesso a um grupo de ações, como o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se uma empresa deixa de fazer parte desse grupo, o sistema automaticamente a substitui. Existem fundos de índice voltados para diversos segmentos. Além do S&P 500, há os que seguem o Dow Jones, o Nasdaq, o setor de saúde e muitos outros. Em geral, esses fundos têm 3 características: taxas mais baixas, negociação limitada a uma vez por dia, o que reduz a volatilidade e evita especulações, e um valor mínimo necessário para começar a investir, que pode variar de $500 a $5.000, por exemplo. Os fundos mútuos funcionam de maneira parecida, mas costumam ser gerenciados ativamente por uma pessoa, o chamado gestor de fundos. A ideia é que esse gestor tome decisões para tentar superar o desempenho do mercado. No papel, isso parece bom, mas na prática, muitas vezes o custo extra não compensa. Um estudo da Moody's mostrou que, em cerca de 75% dos casos, esses gestores não conseguiram superar o desempenho do mercado. Ou seja, quem investiu em um fundo barato e passivo acabou ganhando mais. Além disso, os fundos mútuos também só permitem negociação uma vez por dia e exigem um valor mínimo de entrada, como os fundos de índice. Já os ETFs são um tipo intermediário. Podem ser passivos ou ativos, dependendo do produto, mas funcionam como ações. Isso significa que você pode comprar e vender quantas vezes quiser no dia, como qualquer outro papel. Outra vantagem é que os ETFs normalmente não exigem valor mínimo para começar. Assim você pode investir valores menores e ter mais flexibilidade. Agora, qual deles é o ideal para você? Isso vai depender dos seus objetivos. Eu, pessoalmente, e aqui deixo claro que você deve sempre fazer sua própria pesquisa, prefiro os ETFs, porque são práticos, fáceis de comprar e vender, e combinam com meu perfil. Mas é essencial que você saiba qual é seu objetivo ao investir. Eu, por exemplo, gosto de investimentos que geram fluxo de caixa, ou seja, que não apenas se valorizem, mas também paguem algum rendimento enquanto você espera. No mercado de ações, isso se chama dividendo. Algumas empresas distribuem parte de seus lucros aos acionistas, o que já indica que essas empresas estão em uma situação financeira saudável. Quando uma empresa lucra, ela pode fazer 3 coisas com esse dinheiro: guardar para emergências, reinvestir no próprio crescimento, abrindo novas unidades, financiando pesquisas, etc., ou distribuir esse lucro aos acionistas. E se a empresa escolhe distribuir, você recebe um pagamento apenas por ser dono de uma parte dela. Se você possui uma ação de uma empresa, isso significa que você é um dos proprietários dela. E quando essa empresa distribui lucros na forma de dividendos, ela basicamente está te enviando um pagamento, seja por depósito direto na sua conta da corretora ou por outro meio, simplesmente pelo fato de você ser um acionista. Esse pagamento é feito sem que você precise fazer nada além de manter a posse da ação. Isso pode parecer muito vantajoso, mas é importante entender os pontos positivos e negativos dessa prática. Primeiro, uma empresa que distribui dividendos geralmente apresenta um crescimento mais lento no valor de suas ações, porque ao invés de reinvestir o lucro para expandir o negócio e aumentar o valor de mercado, ela está destinando esse dinheiro aos acionistas. Segundo, esse pagamento gera uma obrigação tributária.
Mesmo que você reinvista automaticamente os dividendos, será necessário pagar imposto sobre o valor recebido. Por exemplo, se você recebe $1.000 em dividendos e reinveste tudo, ainda assim deverá pagar imposto sobre esses $1.000. A boa notícia é que dividendos qualificados costumam ser tributados com alíquotas menores, conhecidas como alíquotas de ganhos de capital, o que torna esse tipo de renda mais vantajoso do ponto de vista fiscal em relação ao salário, por exemplo. Mas é aqui que entra a reflexão. O que você quer dos seus investimentos? Você quer fluxo de caixa ou está mais interessado em valorização de capital? Se você está investindo em empresas de crescimento como startups, dificilmente verá distribuição de dividendos. Isso porque startups priorizam o crescimento acelerado e o ganho de participação no mercado, e para isso precisam reinvestir todos os recursos disponíveis ao invés de distribuí-los aos acionistas. Se o seu foco é ver um aumento expressivo no preço das ações, o caminho dos dividendos talvez não seja o mais alinhado. Por outro lado, se você busca um crescimento mais estável e previsível, os dividendos podem ser uma boa escolha, já que proporcionam uma fonte de renda contínua. Por isso, encontrar a estratégia ideal para o seu perfil é fundamental. No meu caso, eu valorizo o fluxo de caixa. Por essa razão, cerca de 75% do meu portfólio de investimentos, não apenas o da bolsa, mas o total, está concentrado em ativos que geram renda. Dentro da parte investida em ações, mantenho muitos ETFs que me proporcionam esse tipo de retorno, além de ações de empresas que também distribuem lucros. Nem todos os meus investimentos produzem renda direta, mas a maioria sim, porque essa é uma prioridade para mim. A vantagem do fluxo de caixa é que ele continua entrando mesmo enquanto você está dormindo, viajando ou apenas descansando. Eu quero que o rendimento dos meus ativos seja suficiente para sustentar meu estilo de vida, o que reduz bastante minha preocupação com dinheiro. Outro ponto importante é entender qual tipo de investidor você deseja ser, mais passivo ou mais ativo. Um investidor ativo é alguém que escolhe empresas individuais para investir e acompanha de perto os resultados dessas empresas ao longo do tempo. Já o investidor passivo configura um sistema de investimento automático, comprando regularmente cotas de fundos como ETFs, fundos mútuos ou fundos de índice, independentemente do momento do mercado. É uma abordagem mais consistente e automatizada. Não é necessário escolher apenas um caminho. No meu caso, utilizo os dois. Tenho um sistema passivo onde toda quarta-feira um valor sai automaticamente da minha conta corrente para ser investido em ETFs e também faço investimentos ativos, buscando boas oportunidades em empresas específicas. Esse processo continua independentemente de o mercado estar em alta, em queda ou em crise. A única exceção seria se o mercado caísse muito, caso em que eu poderia investir um pouco mais. Essa combinação funciona para mim e cabe a você descobrir o que funciona melhor no seu caso, dependendo do quanto deseja se envolver nos seus investimentos. Agora vamos visualizar isso com alguns exemplos de ações que pagam dividendos. Novamente, não estou recomendando nenhum investimento específico. No momento em que este vídeo foi gravado, a Verizon estava pagando dividendos de cerca de 7% ao ano, o McDonald's em torno de 2%, a Bristol Myers, do setor de saúde, aproximadamente 3,2% e a Apple por volta de 0,5%. Isso significa que, se você investir $100 em uma ação que paga 7% de dividendos, receberá $7 ao longo do ano, apenas por manter essa ação, sem contar a valorização ou desvalorização do preço do papel. Esse percentual pode variar, mas o que
Importa mesmo é o valor em dinheiro que você recebe. Esses pagamentos costumam ser feitos trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses você recebe 1/4 do valor total anual dos dividendos. Caso você não queira investir diretamente em empresas específicas, também é possível considerar os ETFs. Aqui vão alguns exemplos, apenas para ilustração. O ETF SPY, que replica o desempenho do S&P 500, o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana, oferece atualmente cerca de 1,5% ao ano em dividendos. Ao investir nesse ETF, você está se expondo às 500 maiores empresas do mercado. ETF DA, que segue o índice Dow Jones Industrial Average, composto por cerca de 30 empresas de diversos setores, está pagando aproximadamente 2,8% ao ano. Esse é um dos índices mais populares e frequentemente citados quando se fala no mercado de ações. Outro exemplo é o QQQ, que replica o índice Nasdaq, composto por 100 grandes empresas não financeiras, em sua maioria do setor de tecnologia, e que atualmente paga cerca de 0,6% ao ano. E temos ainda o VUIDM, um ETF que foca em empresas que pagam altos dividendos. Eu pessoalmente invisto nesse fundo, e ele está oferecendo um retorno de um pouco mais de 3% ao ano. Ele é voltado para quem busca fluxo de caixa, já que foca em empresas que distribuem dividendos de forma consistente. Antes de seguir para a próxima classe de ativos que você pode considerar para investir, quero lembrar que há um e-book gratuito da Market Insiders explicando passo a passo como começar a investir, gerar fluxo de caixa e construir uma carteira mesmo com pouco dinheiro. Se você quiser acessar esse material, o link está disponível na descrição abaixo. A segunda classe de ativos que pode ser considerada é o setor imobiliário físico. Este é um dos meus preferidos para aplicar meu dinheiro. Quando você investe em imóveis, está adquirindo um bem físico. Pode ser uma casa, um apartamento, um prédio comercial, um escritório, uma loja ou um imóvel de uso misto. Esse tipo de investimento exige mais capital e dedicação, mas te proporciona a posse de algo tangível e, idealmente, que gere renda. As motivações para investir em imóveis podem variar, mas no meu caso, o objetivo principal é gerar fluxo de caixa. Quando compro um imóvel, não fico tentando prever se o valor vai subir no próximo ano ou nos próximos 5 anos. Minha decisão é baseada em uma única métrica: quanto de renda esse imóvel vai gerar neste ano, no próximo e nos anos seguintes. A lógica é simples. Se eu investir $1 hoje, quero saber quanto de renda esse dólar vai me pagar anualmente. Daqui para frente, esse é o critério que utilizo nas minhas análises. Não gosto de basear decisões em especulações sobre valorização, porque não há como prever com precisão o quanto um imóvel pode valorizar no futuro, e isso representa um risco alto. Por outro lado, consigo estimar com mais clareza o quanto um imóvel pode render com um aluguel hoje, prever os custos e calcular o lucro mensal com razoável precisão. Se esse lucro for satisfatório, então considero comprar aquele imóvel. Para mim, o ideal é alcançar um retorno de 7% ao ano sobre o valor investido. Ou seja, quero que cada dólar aplicado gere 7 centavos líquidos de lucro anual após todas as despesas. Se eu investir $100.000, quero que isso me renda 7.000 líquidos por ano. Recebo milhares de dólares de lucro direto na minha conta bancária todos os anos, apenas com o fluxo de caixa. Se o valor dos imóveis subir, ótimo, é um bônus. Se caírem, tudo bem, ainda assim estou recebendo o fluxo de caixa. O motivo de eu preferir esse tipo de retorno é que se passarmos por uma recessão ou algum problema na economia e eu tiver que reduzir os aluguéis, ainda assim terá margem suficiente para continuar competitivo e não ficar no prejuízo. Um grande problema que acontece no setor imobiliário durante esses ciclos é o excesso de alavancagem. Muitas pessoas se empolgam com determinada região ou imóvel, pagam caro demais e acabam assumindo custos muito altos.
Ao pagar demais, precisam pegar empréstimos maiores, o que aumenta a prestação mensal. Além disso, os impostos sobre a propriedade também sobem, pois são baseados no valor do imóvel. E, naturalmente, o seguro também fica mais caro, já que o valor assegurado é mais alto. Então, quando alguém paga demais por um imóvel, os custos aumentam em todos os lados. Se as coisas não correrem bem, a pessoa não tem espaço para se proteger. E se for preciso abaixar o aluguel ou se houver vacância, rapidamente se afunda em dívidas e não consegue mais arcar com os pagamentos. Por isso não é sensato sair correndo atrás de negócios imobiliários como se fossem apostas certeiras. Diferente de ações, onde você compra uma parte da empresa e o CEO cuida da operação, no caso dos imóveis, você está no controle da gestão. Quando invisto em uma empresa como a Amazon ou em um fundo como o S&P 500, quem gerencia é outra pessoa. Mas quando compro um imóvel para alugar, sou eu quem precisa garantir que tudo funcione. Eu, particularmente, não gerencio nenhum dos meus imóveis diretamente. Contrato empresas especializadas cuja função é exatamente essa: encontrar inquilinos, fazer a triagem, cobrar os aluguéis, resolver os problemas, coordenar os reparos, pagar as contas e garantir que os imóveis estejam em boas condições. Ter um bom administrador faz toda a diferença, pois pode facilitar muito sua vida. Mas, se for um administrador ruim, sua vida pode virar um caos. Esse é um dos obstáculos que tornam o começo no setor imobiliário difícil. Muita gente pinta um cenário onde investir em imóveis parece simples. Basta comprar, entregar a chave para uma empresa de administração e esperar o dinheiro cair. Foi o que me fizeram acreditar quando comecei, só que na prática não é bem assim. Eu não tinha ninguém para me orientar. Não conhecia investidores, então tive que aprender tudo por conta própria. Os livros faziam parecer que seria fácil e sem complicações, mas o início é realmente trabalhoso e demorado. É preciso encontrar os profissionais certos, o corretor ideal, o administrador adequado, um bom empreiteiro, um advogado imobiliário confiável, um contador especializado, um inspetor de qualidade e até saber lidar com os órgãos municipais. Há muita coisa para aprender, mas depois que você supera esse período de adaptação, encontra os profissionais certos, aprende com os erros, alguns dos quais podem sair caros e causar muito estresse, tudo começa a ficar mais simples. Hoje, para mim, o processo está muito mais afinado, pois já tenho uma equipe em quem confio. No começo, era tudo mais difícil. Os primeiros negócios foram os mais complicados. No meu caso, os 3 primeiros imóveis foram os maiores desafios. Depois disso, as coisas ficaram muito mais simples. Se você estiver disposto a passar por essa fase de aprendizado e enfrentar os desafios, as chances de sucesso aumentam bastante. Mas é preciso dedicação. Outro ponto que gera preocupação em muitas pessoas é o custo. Investir em imóveis exige mais capital. É algo que depende de prioridade. O que percebi é que quando você coloca o investimento imobiliário como prioridade, encontra uma forma de fazê-lo acontecer. Pode levar meses ou até anos, mas se for uma meta, você começa a juntar o dinheiro necessário. A vantagem é que, ao se tornar um investidor imobiliário, você passa a ter uma fonte de renda estável, pois é um bem físico que gera fluxo de caixa constante. E, além disso, há uma série de incentivos fiscais disponíveis. Como advogado, licenciado, embora não seja o seu advogado, posso dizer que o Código Tributário favorece bastante quem investe nesse setor. Para aproveitar os benefícios, é preciso atuar como investidor. Assim, você pode usufruir de deduções com depreciação, despesas operacionais necessárias e outros incentivos legais. Com imóveis, além de ganhar dinheiro e pagar menos impostos de forma legal, também é possível vender com lucro e adiar o pagamento de tributos. Por exemplo, você compra um imóvel por
$200 mil, segura ele por 5 anos e depois vende por 1 milhão. Esse lucro de 800 mil seria tributável, mas com uma manobra chamada 1031 Exchange, é possível reinvestir todo o valor em outro imóvel maior, que gere mais fluxo de caixa e lucro, e postergar o pagamento de impostos. Esse tipo de benefício não existe no mercado de ações. Se você compra ações por 200 mil, vende por 1 milhão e depois compra novas ações, ainda assim pagará imposto sobre o lucro. No setor imobiliário, há regras específicas que não se aplicam a outros ativos. Porém, antes de fazer isso, é essencial conversar com profissionais, pois essa operação tem várias exigências legais. Você vai precisar de um contador experiente, um advogado de confiança e um especialista no processo para orientá-lo corretamente. Ao investir em imóveis, você cria um fluxo de caixa que pode financiar seu estilo de vida. Quando comecei minha jornada no mundo das finanças, descobri que era possível receber dinheiro sem trabalhar diretamente por ele. Eu tinha uma empresa de eventos e só ganhava se estivesse organizando festas ou trabalhando em casamentos. Mas aí, aluguei um apartamento por $600 e comecei a receber essa renda. Não era totalmente passiva, já que eu ainda não sabia como tornar isso possível, mas já dava para enxergar que um dia poderia ser. Entendi que o segredo era acumular imóveis que gerassem esse retorno. Se cada um deles me trouxesse $300 por mês, quantos eu precisaria para bancar meu estilo de vida? 10, 20, 100. A partir daí, passei a focar em adquirir unidades e acumular esse fluxo mensal, até construir uma renda constante sem precisar trabalhar ativamente por ela. Um terceiro caminho para construir riqueza é investir em negócios. Existem 2 formas: em empresas próprias ou em negócios de outras pessoas. O principal destino dos meus investimentos é nas minhas próprias empresas. Nem considero isso um investimento tradicional, pois estou envolvido diretamente. Por exemplo, a Briefs Media, minha empresa de newsletters, é um investimento ativo, onde atuou como CEO, trabalhando diariamente na operação e crescimento da empresa. Portanto, ao colocar dinheiro nela, estou investindo para expandir ativamente esse capital, e essa também é uma forma de gerar riqueza. Investir é hoje uma forma de colocar meu dinheiro para trabalhar, não em imóveis nem em ações. Na verdade, nos últimos anos, tenho direcionado menos recursos tanto para o mercado imobiliário quanto para o de ações, justamente para ter mais capital disponível para investir na minha própria empresa. Meu objetivo é expandir o negócio que estou construindo. Quando aplicamos dinheiro em ações ou imóveis, geralmente buscamos retornos de 7% a 10% ao ano, o que é excelente no longo prazo, especialmente se você for um investidor passivo. Mas quando se investe no próprio negócio, o potencial de retorno é ilimitado. Claro que isso envolve mais riscos, mas também permite desenvolver o que se está criando. No meu caso, a Briefs Media tem um potencial de crescimento muito maior no momento, e é por isso que estou colocando mais capital nela. Essa estratégia funciona para mim porque sou empreendedor. Esse é o meu perfil. Estou disposto a aceitar o risco de perder tudo que investi, inclusive o tempo dedicado, caso o negócio vá à falência. Mas encaro esse risco de frente. Se você não for empreendedor ou não tiver uma ideia de negócio para apostar, tudo bem. Também é possível investir em ideias de outras pessoas. Uma opção é apostar em startups, algo que comecei a fazer por volta da pandemia, quando percebi que investir nesse tipo de empresa se tornou mais acessível graças ao modelo de financiamento coletivo. Com as novas regulamentações, qualquer pessoa, inclusive você, pode investir em startups a partir de $100. Mas é importante entender que esse tipo de investimento tem grandes chances de dar prejuízo. Cerca de 80% a 90% das startups fracassam ou quebram nos primeiros 5 anos, o que significa que a maioria das empresas nas quais você aplicar dinheiro trará perdas.
Isso deve ser levado em consideração desde o início. O objetivo, no entanto, não é perder. A ideia é que, quando acertar em uma, o retorno possa compensar todas as outras perdas. É um modelo completamente diferente, exige habilidades específicas, envolve risco, mas é algo de que gosto muito. Gosto de estar próximo de empreendedores, de ajudar empresas nas quais tenho parceria a se desenvolverem. Embora não invista tanto quanto gostaria nesse segmento, já apostei em algumas startups. Existem plataformas que facilitam esse processo. E para deixar claro, não sou patrocinado por nenhuma delas. A primeira é a WeFunder, da qual, aliás, sou investidor. As outras são Republic e Start Engine. São 3 alternativas para você aplicar em startups. O retorno só vem se a empresa for adquirida por outra maior ou fizer uma oferta pública inicial e passar a ser negociada em bolsa. Se isso não acontecer, talvez você nunca veja seu dinheiro de volta. E se a empresa quebrar, com certeza o investimento será perdido. É uma jogada de alto risco, mas com grande potencial, pois você está apostando em um negócio ainda nos estágios iniciais. Pode ser uma parte do seu portfólio, mas provavelmente não deveria ser a maior fatia. Especialmente se você estiver começando agora. Pode ser uma forma interessante de apoiar pequenos empreendedores, desde que entenda os riscos envolvidos. Outra área onde se pode aplicar dinheiro é nas criptomoedas. São ativos altamente especulativos e voláteis. No meu portfólio total de investimentos, 80% estão em ações e imóveis. Se desconsiderarmos minha empresa, esse é o destino da maior parte do meu capital. Os outros 20% vão para aplicações mais arriscadas, como startups, criptomoedas e metais preciosos, como ouro físico. Você deve encontrar a proporção ideal para a sua situação. As criptomoedas entram nessa parte especulativa porque podem desvalorizar completamente ou subir rapidamente. Gosto delas porque vi na prática seus benefícios. Tenho contratados que trabalham comigo de fora do país e, antigamente, enviar dinheiro para fora era complicado e caro. Cheguei a usar um banco tradicional que exigia minha presença para realizar transferências internacionais, o que demorava e custava em torno de 40 a 45 dólares por operação. Estava viajando na Califórnia e meu banco não tinha presença local. Um contratado precisava ser pago, mas o país dele não aceitava PayPal e outros serviços como o Payoneer, que mudou de nome, também não funcionavam ali. A situação se complicou. Então perguntei se ele aceitava criptomoeda e ele disse que sim. Enviei o valor, que chegou em segundos, e a taxa foi de apenas alguns centavos. Isso mudou minha perspectiva sobre transferências e sobre o próprio funcionamento do dinheiro. Por isso tenho criptomoedas hoje. Não compro aquelas menores e mais desconhecidas. Foco nas grandes, como Bitcoin e Ethereum, com algumas exceções. Mas principalmente Bitcoin. Para mim é uma aposta no futuro. Acredito na tecnologia blockchain, mas sei que há riscos. Se perder tudo não vai me abalar. Se valorizar muito, ótimo. É uma parte da minha carteira de investimentos mais arriscados, mas acredito no projeto. Compreendo os riscos e sigo com essa estratégia. 80% do meu portfólio está em ações e imóveis, 20% em startups, criptomoedas e ouro. Isso nos leva à quinta opção de investimento: metais preciosos, como o ouro físico. Eu possuo uma pequena quantidade de ouro real. E quando digo ouro físico, não me refiro a ETFs ou papéis lastreados em ouro, mas ao metal em si. Ele representa cerca de 2% do meu portfólio. Compro um pouco todo mês e só. O motivo não é a expectativa de que o ouro vá se valorizar muito. Na verdade, nem acompanho a cotação. Para mim, é uma forma alternativa de guardar dinheiro. Vejo o ouro como uma reserva contra situações extremas.
Se eu enterrasse hoje 50 mil dólares em dinheiro e outros 50 mil em ouro no meu quintal e voltasse para desenterrar os dois daqui a 10 anos, acredito que o ouro teria maior poder de compra do que o dinheiro em espécie. Por isso, encaro o ouro como uma maneira de preservar valor, uma proteção alternativa contra cenários desastrosos. Assim, não o vejo como investimento, mas como uma forma de poupar em condições adversas. Esses são os 5 lugares onde coloco meu dinheiro. Reforçando, não copie o que eu faço, nem siga cegamente alguém da internet. Faça sua própria pesquisa. No meu caso, invisto em meu próprio negócio e startups, imóveis físicos, ações, criptomoedas e ouro físico. Se você chegou até aqui e quer dominar os segredos para investir com inteligência, não deixe de assistir ao nosso vídeo especial. Como investir seus primeiros 10 mil reais sem correr riscos, link na descrição. Nele, eu revelo estratégias práticas para começar sem medo, diversificar de verdade e proteger seu dinheiro mesmo em momentos de crise. E aí, curtiram o conteúdo? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações em primeira mão e compartilhar com alguém que precisa dessas dicas. Afinal, liberdade financeira é um sonho coletivo, certo? Vamos juntos construir um futuro onde cada real seu trabalha a seu favor. Até o próximo vídeo.